Meu filho gritou na porta do cartório. Assina, velha! Ele não sabia do documento que eu escondi. Eu me chamo Helena, tenho 68 anos e moro em Campinas, no interior de São Paulo. E se você tá me ouvindo agora, é porque eu preciso te contar o que aconteceu naquela tarde de terça-feira, na porta do cartório da avenida principal, quando meu filho gritou na minha frente, na frente de todo mundo. Assina logo, velha! Para de me envergonhar! Ele só não sabia que eu já tinha assinado. Outra coisa, um documento que ele nunca imaginou que existisse. Vou começar do começo, porque você precisa entender quem eu sou. Eu não sou uma mulher fraca. Eu nunca fui. Nasci em 1957, numa família de 5 irmãos, numa casa de 3 cômodos no bairro do Cambuí. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe, costureira. A gente não tinha luxo, mas tinha dignidade. Ela me ensinou isso desde cedo. Helena, a gente pode não ter muito, mas respeito, a gente não abre mão. Eu me casei aos 22 anos. O Antônio era mecânico. Trabalhava numa oficina perto do terminal rodoviário. A gente se conheceu num baile da igreja. Ele era quieto, sério, mas trabalhador. Tivemos 2 filhos. O Gustavo nasceu em 1982. A Juliana, 3 anos depois. Eu trabalhava como auxiliar administrativa numa escola estadual. Acordava às 5 da manhã, fazia marmita, levava as crianças na creche, pegava 2 ônibus até o trabalho. O Antônio saía de casa às 6 e voltava às 8 da noite. A gente se via pouco, mas a gente se amava. Em 2003, o Antônio sofreu um acidente, uma batida feia na Anhanguera. Ele ficou 3 meses no hospital. Quando saiu, nunca mais foi o mesmo. Dores na coluna, problemas no pulmão, parou de trabalhar em 2005. Eu passei a ser o único sustento da casa. Fiz bicos, dei aulas particulares de reforço, vendi roupa íntima de porta em porta. O que aparecesse, eu fazia. O Gustavo tinha 23 anos quando o pai morreu, em 2008. Foi infarto, rápido. Ele não sofreu, graças a Deus. Mas eu sofri. Fiquei viúva aos 51 anos, com 2 filhos já adultos, mas ainda precisando de mim. A Juliana tinha acabado de entrar na faculdade. Eu paguei tudo, do primeiro ao último semestre. O Gustavo sempre foi diferente da irmã. Ele era mais fechado, mais nervoso, tinha dificuldade de segurar emprego, brigava com os chefes, dizia que ninguém o valorizava. Eu sempre passava a mão na cabeça dele. Meu filho, você só precisa de um pouco mais de paciência. Eu achava que ele estava perdido sem o pai, que era só uma fase. Em 2010, eu consegui um terreno. Pequeno, mas era meu. Paguei em 48 vezes. Suei cada parcela. Construí aos poucos. Primeiro o chão, depois as paredes, telhado, acabamento. Demorou 4 anos, mas em 2014 eu tinha uma casa. Simples, 2 quartos, sala, cozinha, mas era minha mesmo, registrada no meu nome, e aquilo me dava uma paz que eu nunca tinha sentido. A Juliana se formou, casou, foi morar em São Paulo. Ela me liga toda semana, me visita sempre que pode. É uma filha presente. O Gustavo continuou morando comigo. Ele dizia que estava se organizando, que logo ia sair, mas nunca saía. Eu não cobrava, afinal era meu filho. Eu sempre achei que mãe não cobra conta de filho. Mas as coisas começaram a mudar quando ele conheceu a Karine, em 2016. Ela era uma mulher bonita, bem vestida, mas com um jeito ríspido. Ela entrava na minha casa e nem me cumprimentava, mexia nas minhas coisas, abria minha geladeira, falava alto. O Gustavo mudou depois que começou a namorar ela. Ficou mais impaciente, mais grosso, começou a falar comigo de um jeito que ele nunca tinha falado antes. Mãe, você não entende nada de dinheiro. Mãe, você é muito acomodada. Mãe, essa casa tá caindo aos pedaços, você precisa vender. Vender? Vender a casa que eu construí tijolo por tijolo? A casa que eu paguei com o dinheiro do meu suor? Eu não entendia. Até que um dia ele chegou com um papel na mão. Era uma proposta de venda. Mãe, eu já acertei tudo. O comprador paga à vista. Você divide o dinheiro comigo e com a Juliana. Depois a gente compra outra coisa menor para você. Eu perguntei, e eu vou morar onde enquanto isso? Ele deu de ombros. A gente vê. Eu disse que não queria vender, que aquela casa era meu porto seguro. Ele bateu a porta e saiu.
Passou uma semana sem falar comigo. A Karine começou a aparecer mais. Ela tinha um jeito de falar que parecia doce, mas era venenoso. Dona Helena, a senhora já pensou que se acontecer alguma coisa com a senhora, essa casa vai dar uma briga danada? A Juliana mora longe. O Gustavo tá aqui cuidando da senhora. Não seria mais justo deixar tudo já resolvido? Eu fingia que não entendia, mas eu entendia. Ela queria que eu passasse a casa pro Gustavo, antes de morrer, para facilitar. Eu conversei com a Juliana. Ela ficou furiosa. Mãe, não faz isso. Você não tem que dar nada para ninguém agora. Isso é seu. Você trabalhou a vida inteira. Se ele quer alguma coisa, que trabalhe. Mas o Gustavo não trabalhava. Ou melhor, ele trabalhava pouco. Fazia uns bicos aqui e ali. E o resto do tempo ficava em casa, no meu sofá, comendo a minha comida, usando a minha internet. Em 2019, ele casou com a Karine. A festa foi pequena. Eu paguei metade. Ele nem agradeceu. Eu achei que com o casamento ele ia sair de casa. Mas não, ele continuou lá, agora os dois, dormindo no quarto que era da Juliana, usando a cozinha como se fosse deles. Eu me sentia uma intrusa na minha própria casa. Foi em 2021 que as coisas ficaram realmente pesadas. A Karina engravidou. Eles precisavam de dinheiro e começaram a me pressionar de verdade. Mãe, a gente precisa de um carro. Mãe, o bebê vai precisar de um quarto. Mãe, você tem que nos ajudar. Eu ajudei. Dei dinheiro, comprei berço, carrinho, roupinha, mas nunca era suficiente. E aí começaram as frases, aquelas frases que doem mais do que qualquer tapa. Você é egoísta. Você não pensa nos netos. Você é acomodada, mãe. Você não tem visão. Se você já foi humilhada por um filho adulto, comenta, eu não mereço isso. Eu comecei a ter medo. Medo de falar não, medo de contrariar, porque toda vez que eu contrariava, ele explodia, gritava, batia a porta, sumia por dias, e eu ficava naquela angústia, achando que eu tinha feito algo errado, que eu era uma mãe ruim, que eu devia estar sendo dura demais. A Juliana me ligava chorando, mãe, sai dessa casa, vem morar comigo em São Paulo. Mas eu não conseguia, aquela casa era a minha vida, e eu não queria acreditar que meu filho era capaz de me fazer mal. Eu achava que era só um momento difícil, que ia passar. Mas não passou. Piorou. Em março de 2023, ele chegou com outro papel, um documento do cartório. Ele disse que era uma doação em vida, que era para facilitar a herança, que a Juliana ia receber a parte dela em dinheiro depois, que era tudo certinho, tudo legal. Mãe, você só precisa assinar, é rapidinho. Eu pedi para ler. Ele arrancou o papel da minha mão. Você não entende dessas coisas, mãe. Confie em mim, eu sou seu filho. Eu disse que queria mostrar para Juliana. Ele gritou, a Juliana não tem nada a ver com isso. Ela mora em São Paulo, ela não tá aqui cuidando de você. Eu que tô. Cuidando de mim? Ele nem lavava um prato, não pagava uma conta, só comia, dormia e me cobrava. Eu disse que não ia assinar. Ele saiu batendo a porta. A Karine ficou. Ela se sentou do meu lado no sofá e disse baixinho, a senhora tá ficando velha, dona Helena. A senhora não percebe, mas tá. E pessoas velhas ficam confusas, esquecidas. A gente só tá tentando proteger a senhora. Eu senti um frio na espinha. Ela tava me chamando de louca, de incapaz. Eu que sempre tive a cabeça no lugar, que nunca esqueci uma conta, um compromisso, um remédio. Foi nessa época que eu procurei ajuda. Fui num escritório de advocacia que fica perto da rodoviária. Uma advogada jovem me atendeu. Eu contei tudo. Ela me ouviu com atenção e me disse, a senhora precisa se proteger. Ela me explicou que existem formas de garantir que mesmo que eu faça uma doação, eu continue com o direito de morar na casa, que eu continue recebendo os frutos, os aluguéis caso eu resolva alugar, que eu não fique desamparada. Ela chamou isso de usufruto vitalício. Eu assinei um documento, um testamento. Nele eu deixava claro, a casa seria dividida entre Gustavo e Juliana, mas só após a minha morte. E enquanto eu estivesse viva, ninguém podia me tirar dali, ninguém podia vender, ninguém podia alugar sem a minha autorização. Eu mantinha o controle total.
advogada registrou tudo. Me deu uma cópia autenticada. Eu guardei dentro de uma pasta no fundo do meu guarda-roupa e não contei pra ninguém. Os meses passaram. O Gustavo continuou insistindo. Toda semana era uma pressão nova. Toda semana um argumento diferente. Até que em outubro de 2023, ele me deu um ultimato. Mãe, na terça-feira a gente vai no cartório. Tá tudo agendado. Você vai assinar a doação. Acabou essa palhaçada. Eu tentei argumentar. Ele me cortou. Não quero ouvir. Terça-feira, 14 horas. Eu vou te buscar. Eu liguei pra Juliana. Ela quis vir, mas estava com um problema no trabalho, não conseguia sair. Ela chorou no telefone. Mãe, não assina nada, por favor. Eu prometi que não ia. Na terça-feira, ele chegou ao meio-dia. Eu ainda estava de roupão. Ele mandou eu me arrumar. Rápido, mãe, a gente não pode se atrasar. Eu me vesti, peguei minha bolsa, coloquei dentro a pasta com o documento, só por garantia. O cartório ficava na avenida principal, perto do centro. Era um prédio antigo, com um piso de mármore e aquele cheiro de papel velho. Tinha gente esperando. O Gustavo estava nervoso, andando de um lado para o outro. A Karine estava com ele. Ela me olhava com um sorrisinho de canto de boca. Chamaram nosso nome. Entramos numa salinha. O tabelião, um senhor de óculos, me cumprimentou. A senhora veio para fazer a doação, é isso? Eu ainda não tinha falado nada. O Gustavo respondeu por mim. Isso, já está tudo pronto. O tabelião me entregou o documento. Eu comecei a ler. Estava escrito lá, doação irrevogável e sem reserva de usufruto. Ou seja, eu estava abrindo mão de tudo. Eu não ia mais ter direito nenhum sobre a minha casa. Eu olhei para o Gustavo. Eu não vou assinar isso. Ele riu, um riso seco, sem graça. Para de brincadeira, mãe. Eu não tô brincando. Eu não vou assinar. A Karine se intrometeu. Dona Helena, a gente já conversou sobre isso. A senhora prometeu. Eu não prometi nada. O tabelião estava desconfortável. Ele disse, olha, se a senhora não quer assinar, não precisa. Ninguém é obrigado. O Gustavo explodiu. Ele bateu a mão na mesa. Ela vai assinar sim. Ela é minha mãe, ela confia em mim. Eu disse baixinho. Eu confiava. Ele ficou vermelho. Pegou minha mão, apertou forte. Assina, mãe. Eu tentei soltar. Ele apertou mais. Assina. O tabelião se levantou. Moço, eu vou ter que pedir para o senhor se acalmar. O Gustavo me soltou, mas continuou perto de mim, inclinado, falando baixo, com raiva. Você vai assinar, porque se você não assinar, eu vou embora e você nunca mais vai me ver. Nunca mais vai ver seu neto. Se essa parte apertou seu peito, comenta chega. Aquilo foi como uma facada. Eu senti minhas pernas bambas, meu coração acelerou. Eu olhei para ele, para os olhos dele, e não reconheci meu filho. Eu vi um estranho, um homem desesperado, raivoso, capaz de qualquer coisa. Ele saiu da sala, foi até a porta do cartório, a porta de vidro, e gritou, alto, na frente de todo mundo que estava esperando. Assina logo, velha, para de me envergonhar, você está atrasando a minha vida. As pessoas olharam. Algumas desviaram o olhar, outras ficaram encarando. Eu senti meu rosto queimar de vergonha. Minhas mãos começaram a tremer. Eu queria sumir. Queria que o chão se abrisse e me engolisse. A Karine veio até mim. Pegou meu braço. Vem, dona Helena. Vamos terminar logo com isso. Naquele momento, eu tive medo do meu próprio filho. Mas aí, alguma coisa dentro de mim acordou. Uma voz. A voz da minha mãe. Helena, respeito, a gente não abre mão. Eu me levantei. Abri minha bolsa, tirei a pasta e coloquei em cima da mesa, na frente do tabelião. Eu já assinei um documento e tá aqui. O tabelião pegou, leu, levantou as sobrancelhas. Isso aqui é um testamento com cláusula de usufruto vitalício. Eu confirmei. É, eu fiz há 6 meses. A Karine arregalou os olhos. Como assim? O tabelião explicou, olhando para ela e para o Gustavo, que tinha voltado para a sala. Significa que a casa já tem destino certo. E enquanto a dona Helena estiver viva, ela continua sendo a única dona. Ninguém pode vender, alugar ou fazer qualquer negócio sem autorização dela. O Gustavo ficou branco, depois vermelho. Ele gritou: Você fez isso pelas minhas costas? Eu disse firme:
Eu fiz para me proteger de você. Ele perdeu completamente o controle. Começou a gritar, a xingar, a dizer que eu era uma traidora, que eu nunca tinha confiado nele, que eu preferia a Juliana. A Karine tentou acalmá-lo, mas ele empurrou ela. O tabelião ameaçou chamar a segurança. Eu peguei minha bolsa, minha pasta e saí. Saí do cartório com a cabeça erguida. As pessoas ainda estavam olhando. Mas dessa vez, eu não senti vergonha. Eu senti alívio. Peguei um Uber de volta para casa. Quando cheguei, o Gustavo já estava lá, revirando minhas coisas. Ele tinha jogado roupa no chão, aberto gavetas. Ele estava procurando o documento original. Mas o original estava no cartório, registrado, protegido. Eu olhei para ele e disse: "Sai da minha casa." Ele riu. "Essa casa é minha." "Não, não é. E você tem uma semana para sair." Ele me encarou. E pela primeira vez, ele percebeu que eu estava falando sério, que eu não ia mais ceder, que eu não ia mais ter medo. Ele saiu 3 dias depois. Levou as coisas dele e da Karine. Não se despediu. Não olhou para trás. A Juliana veio passar uns dias comigo. Ela chorou muito. Eu também chorei. Mas era um choro diferente. Era um choro de quem se libertou de um peso. Nos meses seguintes, o Gustavo tentou entrar em contato algumas vezes. Mandava mensagem dizendo que eu ia morrer sozinha, que eu ia me arrepender, que eu era uma mãe desnaturada. Eu bloqueei o número dele. A Karine teve o bebê em janeiro de 2024. Eu só soube porque a Juliana me contou. Ela viu no Facebook. Eu senti uma dorzinha no peito. Afinal, era meu neto. Mas eu não quis ir atrás. Eu sabia que se eu fosse, eu ia ser usada de novo. E eu não ia permitir isso. Hoje, em dezembro de 2025, eu ainda moro na minha casa. Sozinha, mas em paz. A Juliana me visita sempre. Ela traz os filhos dela. Eu tenho 2 netos por parte dela. E eles são minha alegria. Eu cuido do meu jardim, faço crochê, participo de um grupo de senhoras da igreja. Eu tenho amigas. Eu tenho vida. De vez em quando, eu penso no Gustavo. E dói. Dói muito. Porque ele é meu filho. Eu carreguei ele no ventre. Eu embalei ele para dormir. Eu sonhei com o futuro dele. E nunca, nunca eu imaginei que a gente ia terminar assim. Mas eu aprendi uma coisa. Amor de mãe não significa aceitar tudo. Não significa ser capacho. Não significa abrir mão da sua dignidade, do seu trabalho, da sua vida, só porque alguém quer. Eu aprendi que dizer não me faz uma mãe ruim. Me faz uma mulher que se respeita. Tem gente que me julga. Tem vizinha que fala: "Ah, mas é filho, você tem que perdoar." E eu perdoo. Eu perdoo o Gustavo todos os dias. Mas perdoar não significa voltar. Não significa deixar a porta aberta para ele me machucar de novo. Eu não sei se um dia a gente vai se reconciliar. Eu não sei se ele vai acordar e perceber o que fez. Eu não sei se eu vou conhecer o neto que ele teve com a Karine. E tudo bem, porque eu aprendi que a gente não controla as escolhas dos outros. A gente só controla as nossas. E eu escolhi a minha paz. Eu escolhi me respeitar. Eu escolhi não ser tratada como velha, como atrasada, como inútil. Eu escolhi lembrar que eu sou Helena, que eu tenho 68 anos, que eu construí uma vida, que eu criei 2 filhos, que eu paguei minhas contas, que eu nunca pedi nada para ninguém, que eu tenho o direito de viver com dignidade até o último dia da minha vida. E se você está me ouvindo agora e se passou por algo parecido, eu quero que você saiba, você não está sozinha e você não merece ser tratada assim. Não importa se é filho, se é neto, se é quem for, respeito não é negociável. Naquele dia, na porta do cartório, quando Gustavo gritou: "Assina, velha", eu poderia ter cedido. Eu poderia ter assinado por medo, por cansaço, por vergonha. Mas eu não assinei, porque eu já tinha assinado outra coisa. Eu tinha assinado um compromisso comigo mesma, de não me deixar destruir. E eu não me arrependo. Se essa história te deu coragem, comenta "Eu escolho minha paz" e compartilha.
porque tem muita mãe por aí passando pelo mesmo. E às vezes ouvir que alguém conseguiu sair, que alguém conseguiu dizer não, é o que falta para ela ter coragem também. Eu não perdi um filho naquele dia, eu perdi o medo. E hoje eu durmo em paz, na minha casa, na cama que eu comprei com o meu dinheiro, coberta pelo cobertor que eu mesma fiz de crochê. E quando eu fecho os olhos, eu não tenho medo de nada, porque eu sei quem eu sou e eu sei que eu fiz a coisa certa. Obrigada por me ouvir.